Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Então vamos às perguntas e respostas. Primeira pergunta. Casada há 37 anos, há 8 meses torci o pé esquerdo, fui diagnosticada ruptura do tendão, mas optei por não fazer a cirurgia. Estou fazendo fisioterapia. Qual a prática indicada para uma recuperação eficaz e boa? Bom, os tendões são estruturas fibrosas, segundo a medicina, com a função de manter o equilíbrio estático e dinâmico do corpo, através da transmissão do exercício muscular aos ossos e articulações. Então, quando ocorre esse tipo de situação de torcer o pé, é porque é sinal de que alguma coisa, tipo de um aviso, de um alarme, da necessidade de mudar e corrigir algumas coisas do estado mental, ok? Então, primeiro detalhe, você não andou discutindo, brigando com o seu esposo quando isso aconteceu, ou uns 2 dias antes de acontecer isso? Ou então estava em situação de dissensão? Outro detalhe, e com relação a papai, mamãe, sogro, sogra, irmãos, porque o pé, a parte da perna, na parte da perna, simboliza os pais antepassados. E a parte inferior, então, quando se trata de torcer o pé, significa que também há necessidade de dar uma atenção maior aos antepassados. É importante que você não deixe de visitar os túmulos dos seus antepassados e antepassados por parte do esposo, ok? E agradeça centenas de vezes, não é uma, duas, não, a todo momento, a todo instante. Não precisa ficar parada para praticar isso enquanto anda, dirige, faz caminhada, enquanto tudo que estiver fazendo, disponível para agradecer, agradeça os todos, a papai, mamãe, sogra, sogra, ok? Lembrando daquele relato que está no livro do pretor Antônio Carlos, lá de Brasília, que ele estava com alguns problemas, até inclusive financeiro, e então ele participou de um seminário no qual eu estava orientando lá em Brasília, e quando eu falei na palestra, agradeça, se você, embora seja uma pessoa competente, que tenha feito todo o esforço, estudou, mas não vai para frente, porque você não tem gratidão para a gratidão a papai e mamãe, e ao sogro, a sogra também, porque na região sogro e sogra são pais, né? Refere a mesma coisa que papai, mamãe. Então ele chegou em casa, e quando eu falei isso, ele mexeu com ele. Essa parte, ele chegou em casa, ele pensou, tenho pós-graduação, tenho tanta coisa que eu tenho feito, mas ainda fico tomando ônibus, a situação financeira não está boa. Pegou 4 folhas de papel quadriculado, e uma folha para o papai, uma para a mamãe, uma para o sogro, uma para a sogra. E começou a fazer um risquinho. Ele fazia centenas de obrigado, papai, obrigado, papai, obrigado, papai, obrigado, papai. Uma outra folha, obrigado, mamãe, obrigado. Ficava 2 horas por dia, meia hora para cada folha. Obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, sogro, obrigado, sogra. Aí a situação mudou totalmente. Então, faça a mesma coisa. Durante 20 dias, pratique isso, ok? E também não esqueça de, conforme eu disse, de visitar os antepassados. E outra coisa que, não sei se você já está praticando ou não, mas a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar, para os antepassados diariamente é muito importante. Muito importante. Pergunta número 2. Qual seria a causa da foliculite decalvante no couro cabeludo? Sofro há muitos anos com isso, masculino, 41 anos. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, foliculite é uma infecção de pele que se inicia nos folículos pilosos, os nomes que para mim é tudo novidade,
Geralmente é motivada por uma infecção bacteriana ou fúngica, mas também pode ser causada por vírus e até mesmo por uma inflamação de pelos encravados. Lembrando que, se não me engano, eu já contei esse fato, tinha uma pessoa que trabalhava comigo e ela me disse: professor, a cada 15 dias eu preciso ir ao médico porque há um encravamento na minha unha, na unha do pé. Eu falei: qual unha? Ela falou: é o dedão. Ela falou: o dedão. Eu falei: por acaso a senhora não negou ajuda para o seu pai quando ele lhe pediu para fazer alguma coisa? E ela pôs a mão na boca e falou: meu Deus, é verdade. Eu tinha 6 anos de idade, ele pediu para ajudar a cortar a unha dos pés dele, porque ele não conseguia se agachar devido à obesidade dele, e eu saí correndo. Então eu falei: a senhora ficou carregando um sentimento de culpa por não ajudá-lo, e a senhora ficou se agredindo a si própria. Por isso que começa a encravar. É um atrito e nesse caso é uma autoacusação, uma autopunição que a senhora está fazendo. Então peça perdão para o papai. E nunca mais encravou a unha. Então, da mesma forma, algo semelhante está acontecendo com você. Pode ser que você não lembre, mas precisa se harmonizar com seus pais, sogro, sogra, irmãos, cunhados, ou ex-chefe, alguma pessoa que foi superior na função ou superior na idade. E na revelação divina, lembre que está escrito o seguinte: para nós reconciliarmos, para que nós possamos agradecer a todas as pessoas do céu e da terra. Dentre as pessoas mais importantes são os vossos pais. E ainda diz o seguinte: se fores vítima de micróbios ou atingido por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Por isso que eu lhe disse da necessidade de você se harmonizar, porque pelo sintoma, pela descrição, segundo a Sociedade Brasileira de Hematologia, é uma infecção de pele que ocorre muitas vezes motivada por encravamento de algum pelo. Então, realidade é um conflito, é um atrito que está ainda no seu inconsciente. Bom, quanto mais intensamente você praticar, agora procure lembrar dos fatos que aconteceram e leia também o livro Iluminando Seu Caminho, que lá tem um relato muito idêntico ao seu problema. Era no couro cabeludo e é da senhora Jaci Botelho, que sofreu 32 anos com a doença no couro cabeludo, exalando mau cheiro. Nenhum dermatologista durante 32 anos não conseguiu curar. Então, quando eu falei do atrito que deve ter ocorrido com o pai dela, ela lembrou exatamente que ela levou uma surra quando tinha 11 anos de idade. Então, pratique no mínimo 40, 50 vezes, mínimo. Quanto mais fizer, melhor. Quanto mais fizer, melhor. A oração do perdão para papai, depois para a mamãe. Faça de manhã para papai, pode fazer dirigindo. O importante é você ter em mente que está na frente do papai e pratique a oração do perdão. Papai, eu te perdoe, o Senhor me perdoa. Eu e o Senhor somos um só perante Deus. Eu te agradeço, o Senhor me agradece. Né? E vai praticando, mesmo andando, mas se concentre. A oração inconsciente também, se estiver dirigindo no volante. E à tarde, faça para a mamãe, ok? A toda hora também agradeça a todo momento que puder. Pergunta número 3. Como ajudar alguém que não aceita ser ajudado, mesmo sofrendo e fazendo os familiares sofrerem com a situação? Então, existem casos de pessoas que são teimosas, que o ego é muito acentuado, e não veja essa pessoa da forma como ela está se manifestando diante dos olhos. Porque aquilo que os olhos enxergam não é a realidade, não é aquilo que Deus criou, da forma como Deus criou. Então, às vezes, manifestação, projeções da mente ilusão, da mente orgulhosa, da mente teimosa, mas isso não é o eu verdadeiro dela, é o falso eu. Porque o eu verdadeiro é a imagem e semelhança de Deus. Conforme Deus é amor, é puro amor. Essa é a natureza divina de todas as pessoas. Embora isso muitas vezes não esteja manifestando, por problema de fatores que aconteceram na infância, na adolescência, que a pessoa passou a gravar, registrar e até manifestar uma certa personalidade
em decorrência dos fatos que aconteceram, dos fatos que ela vivenciou. Então, acredite que ela é filha de Deus, perfeita, harmoniosa, que não é teimosa. Veja como uma pessoa muito compreensiva, ok? Grave isso, tenha em mente isso. Repita e peça para todos os familiares repetirem isso várias vezes por dia. Dizer mentalmente, como se estivesse na frente dela: você é filho de Deus, ou filha de Deus, não sei se é homem ou mulher, é amável, é compreensivo. Você é filha de Deus, amável e compreensiva. Filho de Deus, amável e compreensiva. Repete, 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 repete. Portanto, que a pessoa repetindo, ajudando a repetir mentalmente, né? Que seja em voz baixinha, balbuciando. Mas isso já é importante, que vai gravando no subconsciente. E se cada pessoa repetir 15 a 20 minutos por dia para essa pessoa, com certeza ela vai mudar. Se todos fizerem, ela vai mudar. Porque a mente coletiva da família está vendo-a dessa forma. Passe a vê-la como verdadeira filha de Deus. E leia a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade para ela. E também faça a forma humana. A forma humana são orações que a pessoa vai receber 6 vezes por dia. E cada oração demora em média 1 hora, mais ou menos. Então são praticamente 6 horas de orações por dia. E durante o mês são 180 horas de orações, ok? Pergunta número 4. Vício em jogo do bicho há mais de 25 anos, mas não admite que seja um problema. O que fazer? Qualquer tipo de vício. Tem um CD, que é o CD de palestra mais antigo, inclusive é do tempo da fita cassete. Mas por que tanto tempo assim está perdurando? Porque esse CD, ele não é uma simples palestra, mas é uma orientação para as pessoas resolverem qualquer tipo de problema. Qualquer tipo de problema relacionado a vícios. E também tem também sobre um caso mencionado e explicado sobre a cura de um lúpus. Então, pratique da forma como ensina o CD. Se fizer da forma como foi feito, da forma como orientei uma senhora que sofreu 20 anos com o vício do filho, e praticar, isso está mencionado no CD, e se praticar da mesma forma que ela praticou, normalmente esse tipo de problema, 4, 5 dias se resolve o problema, ok? Lá na cidade de São José do Rio Preto, tem uma senhora, uma pretora chamada Sônia. Ela sofreu muito tempo, mais de 20 anos, com o vício do marido, cigarro, jogo de cartas e mais outra situação. Então ela lamentava, porque ele ficava com cigarro, 4 maços de cigarro por dia, 4 maços. Então ela falou: ele fuma 4 maços, e nós trabalhamos com massas para uma rotisseria. E eu já falei para ele, vai cair cinza na massa. E ele não dava a mínima, né? Então eu falei: a senhora está vendo como viciado. A senhora está vendo seu marido como viciado. Está esquecendo que é filho de Deus. Ou você pratique o CD, o poder da oração. E ela começou a praticar intensamente. E terceiro dia, a boca dele ficou toda amarela. O sobrinho falou: tio, olha a sua boca como que está. Nunca mais ele fumou. Para quem fumou há mais de 30 anos e tinha um vício de baralho de 20 e poucos anos, parou com o vício de baralho, parou com o vício de cigarro, porque ela praticou. Ela falou: não sei se eu pratiquei 5.000 vezes por dia ou muito mais, mas eu repetia a todo instante: você é filho de Deus, amável e harmonioso. Você é filho de Deus, amável e harmonioso. Então veja como filho de Deus. De tanto você repetir, você vai acreditar que ele é filho de Deus. Isso vai se projetar nele como um verdadeiro filho de Deus, tá bom? Esse CD você pode adquirir no site, dei uma olhada hoje. Tá preço de banana, preço de custo, na verdade. Na verdade, está hoje por R$5, né? R$5, somente isso. Pergunta número 5. Várias separações na família. Atualmente a avó cuida de 2 netos pequenos, já cuidou de outros 5 netos. As filhas adultas ainda são dependentes da mãe. Como resolver essa situação? Então, presenteie essas 2 filhas adultas com o livro dos jovens, ou dinamize sua capacidade, ou dê um para cada um. Um livro dos jovens para uma e dinamize sua capacidade para outra, como presente de Natal que já está próximo. E deixe que o mestre converse com elas. Deixe que o mestre converse com elas, tá bom? E dentro da oração, da palavra oração, existe a palavra ação. Oração. Então tem que ter ação também. E a ação que eu digo para você fazer é aquilo que uma senhora... Aconteceu no Japão. Uma senhora tinha 2 filhas e essas filhas já estavam com a idade
para se casarem, né? Naquele tempo havia muita preocupação com o casamento dos filhos. Mas como marido, pelo trabalho que ele tinha constantemente, ele era transferido para um outro estado, que lá é província, e então as filhas não tinham tempo de fazer amizade, que vira e mexe já, novamente mudança. E ela, sendo da Seichonoe, fervorosa, praticante, ela pensou, mas eu tenho que registrar e gravar realmente aquilo que eu pretendo. Então o que ela fazia? Todos os dias, sem falta, ela ia até a porta, simulando, né, como se estivesse atendendo um noivo de uma que está chegando, e abria a porta, falava, entra, ele já está aí, daqui a pouco ela vem. Aí depois voltar para a porta, abrir a porta e imaginando na mente dela que estava chegando outro noivo da outra filha, e falava a mesma coisa, né? Todos os dias fazendo isso, um dia aconteceu exatamente isso. E as duas filhas casaram no mesmo dia. Por isso, a ação de fazer, de agradecer, isso é muito importante na Seichonoye. Coloque a palavra, outra dica, coloque a palavra de luz, chamado preceito, que você muda todos os dias, cada dia tem uma mensagem, coloque na porta do banheiro. Quando a pessoa senta no seu trono, ela vai ler a mensagem. O olho vai para a mensagem. E assim vai gravando todos os dias, mas não esquece de mudar o dia, ok? Para não ficar sempre parado lá, cada dia vai mudando a folhinha para que seja a mensagem do dia. Isso vai ajudar muito as moças. E outra coisa, diga para a vovó agradecer 10.000 vezes por dia, tendo em mente que tudo já está resolvido, que todos estão em harmonia, que as filhas estão ajudando, que estão trabalhando, ajudando, que não são mais dependentes dela, mas ela precisa praticar mesmo. Mas tem um detalhe, muitas vezes a mãe deseja inconscientemente ter muito apego às filhas e quer que as filhas estejam sempre perto com ela. De tanto que tem apego, quer que está sempre junto. Então, com isso, as filhas vão ficar juntas mesmo. Então, existe muitas vezes certas coisas que o próprio inconsciente projeta o desejo. A oração é um desejo forte. Você tem desejo de que a filha fique sempre com ela, a filha vai continuar com ela. Por esse fato também pode acontecer essa situação. Ok? E diga para a mãe também, se ela não conhece, para que ela leia o livro Melhor o Seu Destino, Orando para os Antepassados. Porque os antepassados, compreendendo a verdade, se existe um karma na família, que é da constante divórcio, separação, essas coisas todas, os antepassados vão se iluminar e automaticamente esse karma vai se extinguindo pela compreensão da verdade. A verdade liberta, vai libertando as pessoas desses karmas quando elas se compreendem, né? Compreende a verdade da vida. Por isso é importante que ela leia, caso ela não conheça nada, então dê o livro Melhor o Seu Destino, Orando pelos Antepassados. Pergunta número 6. Qual é a causa e como resolver a pedra na vesícula? Segundo o Ministério da Saúde, as causas podem ser dieta rica em gorduras e carboidratos, e dieta pobre em fibras. Não tem que comer comidas que tenham mais fibras. A vida sedentária com elevação de LDL, que é o colesterol ruim, e a diminuição do HDL, que é o colesterol bom. Então, essa vida sedentária, às vezes é sedentária porque a pessoa é muito ansiosa, muito inquieta. Nesse caso, precisa fazer mais a meditação Shinsokan e concentrar na meditação. Para que possa ter uma boa concentração, antes de iniciar, leia a explicação que está no livreto, depois leia uma oração da verdade e orações. Isso fará com que você entre no clima, numa vibração, numa concentração bem eficaz. Porque tem gente que é eficiente na oração, mas não é eficaz na oração. Fica muito tempo orando, mas o pensamento muito disperso. Então ela é eficiente em fazer, mas não é eficaz na produção, ou seja, na concentração, exatamente como deve ser. Outro detalhe que pode gerar isso é diabetes. Se você também tem problema de diabetes,
Leia o livro Nossa Gratidão aos Antepassados, que eu explico sobre as causas da diabetes, ok? Então, diabetes pode ser relacionado aos antepassados. Quando nós esquecemos de visitar os túmulos deles, antepassados que está com sede, na verdade, por isso que quando for visitar os antepassados, é importante que jogue água sobre o túmulo, deixe o túmulo limpinho, leve flores, e até é bom levar um copinho de plástico de água e deixar aberto para que os antepassados sintam essa oferenda que você está dando de dar água para essa pessoa, ok? Então, outro detalhe é a obesidade. A hipertensão, pressão alta, se isso está acontecendo também, procure fazer mais Shinsokan, né? Problema de fumo. O uso, outra explicação que o Ministério da Saúde diz, uso prolongado de anticoncepcionais. Outra, a elevação do nível estrogênio, o que explica a incidência de maior cálculos biliares nas mulheres. Então, se isso está acontecendo, a necessidade de um convívio mais harmonioso com o cônjuge, porque isso afeta, pelo que eu dei uma olhada, isso acontece quando há um pequeno desequilíbrio na parte relacionada ao ovário e predisposição genética. Então, o que é importante compreender também que colesterol é a gordura que faz parte do sangue, diz isso. Assim, assim se concretiza bem, página 161. Estou dizendo colesterol porque colesterol, a hipertensão, a obesidade, né, é um dos fatores que causa também a pedra na vesícula. Então, o colesterol, explica na verdade, assim se concretiza bem, é gordura que faz parte do sangue, mas quando há em excesso, ela se fixa na parede sanguínea, endurecendo os vasos, o que é considerado perigoso. Como o colesterol é encontrado em grandes quantidades nas carnes, a ingestão delas é a causa material do seu aumento no sangue. Mas essa não é a única causa. O aumento do colesterol, essa não é a única causa. Sabe-se que a irritação, a angústia, irritação e angústia fazem aumentar a proporção do colesterol no sangue. Mesmo tendo regime, mesmo que o pessoal faça o regime alimentar, então a pessoa fala, mas eu estou fazendo regime, eu não estou comendo carne vermelha, por que está aumentando? Porque você anda angustiada ou você anda muito irritada, ok? Então, recomendação, assista seminário na academia quando voltar à normalidade, ria mais, porque quem tem problemas no fígado, por exemplo, biliar, é exatamente aquilo que está aqui na parte da angústia. O colesterol, a angústia gera aumento de colesterol. E também quem tem angústia, não sabe perdoar, é um pouco rancoroso, dá problema no fígado. Por isso que é importante de rir mais, porque o riso ele acaba purificando o fígado e também melhorando o batimento cardíaco, os pulmões. Então rir bastante, gargalhada. Então alugue ou veja filme de comédia, agradeça mais e resmungue menos. Na matemática, agradeça mais e resmungue menos. E leia lições para o cotidiano. Pergunta número 7. No desgaste no quadril e dores fortes nas costas, feminino, mais de 60 anos. As dores nas costas, veja bem, como que foi a sua infância? Sua mãe não pedia certas coisas para você fazer e você reclamava, porque tudo eu, só eu, e fazia resmungando. Às vezes você queria brincar com boneca, mas sua mãe, filha, faz isso, filha, faz aquilo, e você reclamava porque tinha que fazer. Está lembrado? Lembra bem. Isso é que dá dores nas costas, porque você fazia o trabalho reclamando. É igual um camelo que carrega cargas, né? E carrega resmungando, mesma coisa. Segundo a medicina, dentre os fatores que causam desgaste, entre eles, dois são artrite e artrose. São dois fatores que proporcionam esse problema de desgaste no quadril. Então, policie-se para não ver defeitos alheios, ou seja, não critique. Então, precisa educar a sua mente para corrigir esse hábito. Então, uma dica, toda vez que puder, procure não criticar. Agora, se você perceber que vem aquele velho hábito, começa a criticar,
Diga para você mesmo, não julguei, aquela frase de Jesus Cristo, não julgueis para não ser julgados, não julgueis para não ser julgados. Assim você vai se corrigindo e agradecendo, 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 não vai ter tempo de ficar julgando nem criticando. E dores nessa região também, principalmente quando afeta a parte também do quadril na parte inferior, é ressentimento, mágoa do cônjuge. Então perdoe agora nesse instante, perdoe e tome a decisão de perdoá-lo, ok? Houve vários casos de cura de pessoas que passaram a ler a Sutra Chuva de Nectar Verdade para os antepassados e esse problema no quadril desapareceu. Então, faça com amor e gratidão. E se você ainda não conhece como fazer, então leia o livro Melhor Seu Destino, que ali tem a explicação de como orar para os antepassados. Pergunta número 8. Como eliminar o medo de ser infeliz no casamento? Já se divorciou e não confia mais nos homens. Feminino, mais de 50 anos. Bom, agora faça uma autorreflexão, faça uma análise do que eu vou falar. Aceite, não se justifique, porque quando o mestre fala, quem procura se justificar não é forte, e realmente é coisa do ego, né? Se você pensa, quero ser feliz no casamento, antes de pensar, eu quero ser feliz no casamento, pense, eu quero fazer feliz o meu cônjuge. Quem dá, recebe. Quem tem em mente dar, recebe. Quem tem em mente dar alegria para o cônjuge, vai receber. Então agora, tem outro fato. Leia Buscando o Amor dos Pais. Por quê? Se você não confia nos homens, e já teve um problema que isso refletiu no seu primeiro casamento, é devido a algumas coisinhas que você guarda com relação ao seu pai. Então, quando a mulher guarda certas coisas, certos sentimentos, certa mágoa, certos conceitos que ela tem, certas formas, certos chavões, certa imagem que tem em relação ao pai, e não é uma imagem harmoniosa, mas uma imagem de atrito, de conflito, de insatisfação, você acaba projetando, transferindo isso para o marido, porque o papai é o sexo masculino, você transfere para a pessoa com quem você convive, que é o sexo masculino, que é o marido. Então, leia Buscando o Amor dos Pais, ok? E outra coisa, outra dica também, é bom, leia o livro Vivendo e Amando. É um livro muito bonito. Não é uma doutrina profunda, esse livro Vivendo e Amando, mas é uma experiência, uma lição de vida, é uma biografia que é uma verdadeira lição de vida. Por isso que eu até recomendo que leia com lenço na mão, ok? Às vezes, ao praticar meditações Shinsokan, surgem ideias para projetos novos. Posso interromper a meditação para anotar essas ideias e depois retornar? Claro que pode, claro que pode. Aliás, o mestre ensina, você acordando, você fazendo oração, vindo na mente, anote o mais rápido possível aquilo que veio na mente, que é uma inspiração que veio de Deus, uma inspiração que veio lá dos anjos, porque você está em sintonia com eles. Anote e depois continue a fazer, tá bom? Não tem problema nenhum. É importante você se concentrar e fazer com fé e devoção a oração. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à parte 2, que é o estudo da verdade da vida. E antes, os abraços para as pessoas que deixaram no chat a cidade onde residem. Então abraço para Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Abraço para Barris, Bahia, Regional Barris. Maringá, Paraná, Regional São Paulo 1. João Jacinto Jaque, o Jaque da Angola, um abraço, o pessoal de Angola está assistindo, muito obrigado, um abraço. Ipameri, estado de Goiás, Santo André, São José do Rio Preto, Passo da Areia, que é uma regional lá do Rio Grande do Sul, Araranguá, Santa Catarina, Teresina, Piauí, Regional Catete, Rio de Janeiro, Cuiabá, Mairinque, São Paulo, Itatiba, São Paulo, Itabuna, Bahia. Um homem, então, sobre o livro agora, que mais se fala sobre a parte de não existe, né? Continuando na lição, então fala sobre não existe, não existe. Então, um homem foi visitar explicação por que fala não existe. Um homem foi visitar vários países, viu um relógio de marca famosa e, por estar barato, comprou. Após 3 meses, apareceram algumas gotas de água no relógio, que era a prova d'água. Levou para assistência técnica e o atendente disse:
Esse número de relógio não existe. Como não existe? Não existe, eu não posso consertá-la, apesar de estar na garantia. Mas o rapaz discute com o funcionário e ele explica, este relógio não existe na nossa relação que nós fabricamos, que quem fabricou foi a nossa empresa, não existe. Então, esse relógio não foi fabricado pela nossa empresa. Parece que é verdadeiro, mas é imitação. Então, quando na Setionê fala não existe, a doença não existe, isso não existe, é fenômeno, é utilizada para afirmar, isto é fenômeno, isso não é criação de Deus, isso é projeção da mente do homem, e não criação de Deus. Por esse fato que, quando nós afirmamos não existe, não existe, não existe, manifesta aquilo que Deus criou, aquilo que existe verdadeiramente. Uma ocasião eu falei do fato que aconteceu comigo, fui pescar com o pretorênio, e nisso eu peguei um peixão, o pescador sempre exagera um pouco, e na hora que eu tirei do peixe, um anzol atravessou essa pele aqui e saiu do outro lado. Então na hora pensei em chamar o pretorênio, eu falei não, e o peixe se debatendo lá, e o anzol preso aqui, né? O outro, eram 2 anzóis, um aqui, que era um tipo de chuveirinho, né? Porque o peixe que eu peguei não era peixe que morde a isca, mas aquele que fica mamando na massa, né? E na hora eu tentei, fui agora. Ainda eu lembrei, isso é fenômeno, não existe. No mundo absoluto de Deus, não há quem lese o próximo, não há quem sofra, nunca um anzol me machucou, nunca, isso não existe. Deus não criou, isso é fenômeno, não existe, não é verdade, não é verdadeiro, não é criação de Deus, não existe, quando fiz assim, saiu. E o mais interessante, que não saiu sangue, e no dia seguinte não tinha o furinho do anzol. Parece brincadeira, parece mentira, mas é verdade. Não existe, só existe Deus. Por isso, acreditando, repetindo sempre, isso não existe, é isso que a gente fala, não existe. E também, há muitas pessoas que se curaram quando viram ou leram a doença não existe, se curaram, entendeu o que significa não existe. Pai nosso que sai no céu, e depois santificado seja o vosso nome, e depois nós dizemos, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. É isso que nós temos que entender. O céu é um mundo, a terra é outro mundo. E nossa mente está voltada para os dois lados, ou seja, nós estamos vivendo nesse momento os 3 mundos. Mundo fenomênico, que é esse mundo que nós enxergamos com os olhos canais, mundo mental, que está trabalhando com isso, e o mundo celestial. Então, tudo que vemos na terra, nem tudo que existe no céu, tudo que foi a verdadeira criação de Deus, é a verdadeira criação de Deus, é o que existe no céu. Por isso que nós dizemos que seja feita a vontade de Deus, que aconteça aqui na terra o que já existe no céu. Tudo que existe no céu foi criado por Deus. Tudo que nós vemos aqui na terra, nem tudo foi criado por Deus. Algumas são projeções da mente do homem. Ok? Nas aparições de Nossa Senhora Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Guadalupe, Aparecida, são fenômenos autênticos. Estão aparecendo na face da Terra, mas são fenômenos. Mas não é fenômeno falso, é fenômeno autêntico. Então, fenômenos também, temos 2 tipos de fenômenos, o autêntico e o falso. Tá? Então, a manifestação na Terra da verdade é um fenômeno verdadeiro, porque o mestre recebeu por inspiração divina e foi escrevendo aquela mensagem. É um fenômeno verdadeiro. Mas outros fenômenos que não são verdadeiros, né, doenças, problemas de situação de sofrimento, que causam problemas financeiros e outras coisas a mais, isso é fenômeno, não existe. Então nós temos que então focar mais a nossa mente para aquilo que é a existência verdadeira. Por isso que no capítulo Realidade, diz que a vida, a realidade é que a vida não morre, essa é a verdade. A realidade é a verdade de que nossa vida é eterna, é imortal e que nós somos filhos de Deus. Então, existe o que veio de Deus. E o que veio de Deus é eterno. Nossa vida veio de Deus. Isso existe. E é eterna, e a nossa vida é eterna e é imortal. Então, essa é a verdade vertical. Já no Gênesis, então Gênesis capítulo 1, refere-se a tudo que Deus criou, tudo que é criação de Deus mesmo. E o Gênesis capítulo 2 não é criação de Deus. Não é tudo, a parte sim, o fenômeno autêntico sim, mas a maioria das coisas que acontecem na Terra são referentes à projeção da mente do homem. Por isso que
Gênesis capítulo 2, refere-se ao mundo fenomênico. Gênesis capítulo 1, refere-se ao céu. Gênesis capítulo 2 é a terra. Gênesis capítulo 1 é o céu. Então, é isso que nós precisamos diferenciar bem. Por isso que há muitas pessoas que dizem, se Deus é justo, se Deus é misericordioso, por que acontece miséria e sofrimento na terra? Mas isso não é criação de Deus. Isso é criação da mente do homem. Por que acontece tanta catástrofe, enchentes, tsunami, não sei o quê? Projeção da mente do homem, dos abortos provocados, são milhões e milhões de crianças que são abortadas por ano no mundo inteiro. Milhões. Não é uma, duas, não, são milhões. O somatório dessas tristezas, dessas angústias das crianças que foram abortadas, se projeta em forma de catástrofes físicas, geográficas, né? Então, é isso que nós temos que compreender, entender que tudo que acontece na Terra, tudo que nós pensamos, agimos, é plantar ou colher, é plantar ou colher. Então não é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém, simplesmente é uma colheita daquilo que nós fizemos, pensamos ou falamos, ou seja, karmas que nós criamos pelo falar, pelo pensar e pelo agir. Daí a necessidade de entender. Se está projetando, responsabilidade é nossa. Nós temos que ter responsabilidade no falar, no pensar e no agir, para que nós não possamos construir, para que nós não criemos mais coisas negativas que nós não queiramos colher. Tá vendo? Que nós não queremos receber, então não faça. Por esse fato aqui, nós temos que compreender. Quem planta colhe não é um simples provérbio. É a lei do karma que se manifesta e nós somos regidos por essa lei do karma. Queremos colher coisas boas, vamos plantar coisas boas, desejar coisas boas, pensar em coisas boas, somente coisas boas, tá certo? E por falar nisso, na semana passada nós falamos sobre Melicoê. Praticaram? Então, não esqueça de praticar. Hoje, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Hoje, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Repita isso 20 vezes ao acordar, antes de escovar os dentes, mas com palavra firme, vigorosa, como se o comandante, você falando para você mesmo, hoje, sob todos os pontos de vista, qualquer tipo de vista, eu vou cada vez melhor. Vou cada vez melhor. E você que estava sempre reclamando, preocupado, minha doença, não sei o quê, para de pensar nisso, pense. Hoje, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Há inúmeros casos de pessoas que estavam doentes se curaram quando entenderam que a doença não existe. Entenderam bem e compreenderam que a doença não existe, que a vida é eterna. Ok? Então, se a doença existisse realmente, e a doença que o levou à morte na encarnação anterior? Se existisse, você continuaria com ela. Mas não existe, por isso que desapareceu. Porque não é criação de Deus. O que não é criação de Deus desaparece. A vida que é criação de Deus não desaparece. Mesmo que o corpo carnal morra, a vida continua e vai ser eterna. É eterna. Se você tiver um pesadelo e ficar assustado com um sonho, negue, isso não existe. E afirme o que quer. Afirme a verdade. Eu sou abençoado, protegido por Deus, sou abençoado, protegido por Deus. É importante, muito importante você repetir que você é protegido por Deus, abençoado, protegido por Deus, que isso lhe traz paz, isso lhe traz autoconfiança, isso traz a certeza de que você está protegido por Deus. Ao contrário, o medo, pela lei da mente, diz, aquilo que você tem medo, aquilo que você teme, aparece. Então, se você fica, pode ser vítima, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, acaba acontecendo. Da mesma forma que pessoas que foram fazendo poupança pensando, mas um dia eu vou precisar porque eu posso ficar doente. Acabou ficar doente e acabou gastando tudo que guardou. Não significa, não estou dizendo para gastar. Guarde, sim, pode guardar, mas não fique pensando do lado negativo. Então pense que toda hora está abençoado, protegido por Deus. Depois imagine, pense que está abençoado, protegido por Deus. Imagine, pense, fixe na mente a situação de felicidade, de coisas boas acontecendo, mas não fique em dúvida. Afirme, eu mereço porque eu sou filho de Deus. Eu mereço porque eu sou filho de Deus. Nós precisamos tirar aquela mania de achar que não merecemos a felicidade, não sei o quê, e ficarmos lutando contra nós próprios. É isso que Carmen chama a atenção. O homem fica buscando uma autopunição, uma autocomiseração, autossofrimento, autopunição, e até a autodestruição, porque acha que é filho do pecado e que não merece ser feliz.
tirem esse pensamento. Nós merecemos porque nós somos filhos de Deus, sim, tá? E tem gente que muitas vezes, eu já ouvi isso várias vezes, pessoas que entraram nesse a situação começou a melhorar tanto, ela disse, mas acho que será que eu mereço tudo isso? Merece, você está colhendo porque merece. Se o fazendeiro colheu 20 toneladas, porque ele plantou 20 toneladas, então merece, ele se esforçou para isso, merece, tá certo? E se alguém disser que vai acontecer, se alguém um dia falar, na sua família vai acontecer isso, na sua família, negue tudo isso que falaram. Tem gente que acredita que uma pessoa que falou quando era criança e falou isso, a sua família não vai ser feliz porque eu vou jogar praga, não sei. Para de pensar nisso, não vai. Abençoa essa pessoa que falou isso e firma, não vai acontecer. Só coisas boas porque eu mereço ser feliz. Só coisas boas que vão acontecer. Ok? Capítulo 3, página 103, sétima impressão. A pergunta é a seguinte. Por ocasião do incêndio na cidade de Hakodate, numerosos religiosos ficaram orando fervorosamente. É interessante essa pergunta. Apesar de terem tempo para fugir do local, eles morreram. E o mestre explica. As pessoas que se submetem à autoimolação ou ao martírio são aquelas cujo espírito viveu sacrificando outras pessoas na encarnação anterior. Então, quando foram para o mundo espiritual, passando aquele filme da vida, elas entenderam que elas estavam erradas. Mas ficou dentro dela o quê? O sentimento de culpa. Vem aquele sentimento de culpa, por isso que vem a expiação. Então, elas sacrificam suas vidas como uma forma de expiação. Mas tal vida é expiatória, e não é castigo de Deus, explica o mestre, é expiatória. Aí eu fui verificar, né, na internet várias definições sobre expiação. É muito variado. Uns dizem que é para apaziguar a fúria de Deus pelos pecados cometidos. Ora, Deus é amor. Deus não é carrasco. Deus não é vingativo. Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. Hein? Por isso o fato que se um aluno, seu filho for escrever, está começando a aprender a escrever agora, ao invés de escrever a letra A, ele escreveu a letra O, você vai castigar porque ele errou? Não, está aprendendo, não é? Então, outra definição sobre a expiação é purificação das faltas. Tá certo. Remissão, pecado, perdão, castigo. Só que aqui não está muito claro de que forma que é, por que é, né? E uma que eu achei melhor é do Michaelis, que penitência para abrandar a culpa, meio para purificar-se das faltas cometidas. Mas essa penitência para abrandar a culpa é uma autopenitência, é a própria pessoa que opta por isso, consciente ou inconscientemente. E é uma forma de se purificar, porque aquele sentimento de culpa atormenta a pessoa, incomoda a pessoa. Então, para se livrar, tem pessoas que inconscientemente vai na lei do talião, olho por olho, dente por dente. Eu também vou querer sofrer na mesma moeda que eu causei o sofrimento das pessoas. Mas isso não é ordem de Deus. Deus não procura fazer isso com ninguém, tá? Não procura castigar ninguém. E na página 154, o último parágrafo, o mestre diz: eu vinha sofrendo de estômago há alguns anos. Tentei diversas terapias, recorri também à religião. Tomei vários medicamentos, mas como só piorava, acabei sendo internado no hospital da Universidade de Okayama. Então um paciente do mesmo quarto me emprestou a obra A Verdade da Vida, que li com grande interesse. Alguns livros da coleção, né? Ele leu com interesse. Fiquei desde então, fiquei realmente impressionado com o seu ensinamento. É uma carta que ele mandou para o mestre Masaru Taniguchi. Curiosamente, desde então a doença veio cedendo. O médico também não vê necessidade de cirurgia e em breve terei alta. Porque o médico lhe disse, você melhorou muito, vai ter alta. Depois que ele começou a ler o livro. Quero visitá-lo para agradecer pessoalmente. Por ora, apresento os meus agradecimentos. Tomiji Funaoka. E realmente depois ele apareceu inesperadamente lá na sede e para agradecer ao mestre.
Agora, um outro detalhe, esse até é muito interessante, é que a pessoa que emprestou o livro não estava lendo o livro, nem tinha lido o livro. E esse senhor Funaoka, que se curou lendo o livro, falou: leia o livro você também. Então tem pessoas que têm o livro, mas não sabem o tesouro que ela tem em mãos. Na próxima aula nós vamos então partir para a Verdade da Vida, volume 25, que fala sobre a educação da vida, a pedagogia da Seichonen. Então eu queria falar, já que nós temos algum tempo, sobre o livro A Chave da Vida Feliz. Essa é a capa antiga. Quem tem essa é a capa atual, é isso daqui. Aliás, quem fez essa capa foi minha filha. Mas eu vou usar esse antigo porque já tem uma série de anotações, ok? Então, é um livro que eu li muito e muitas pessoas melhoraram, prosperaram. Até outro dia teve uma pergunta: qual o livro que é recomendado para prosperar? Esse é um deles, né? Esse é um deles, A Chave da Vida Feliz, volume 1. Lendo atentamente, lendo, relendo, para gravar bem no subconsciente e pondo em prática, a situação muda. E também o fato que aconteceu uma ocasião, eu tinha terminado a palestra na sede central, estava no fundo do salão para ir embora, aí uma mulher disse assim, naquele tempo era a capa do livro, era esse. E ela falou: professor, eu vou voltar para a minha cidade natal, que é Maceió. Eu vim de lá porque eu perdi o emprego, que eu tinha programa na televisão, programa infantil, fui demitida, vim para São Paulo, mas foi bom ter vindo porque eu conheci a Seichonoye. Mas agora vou voltar para lá e vou vencer. E porque eu tenho esse livro aqui. E mostrou o livro, esse livro, Chave da Vida Feliz. E um ano depois, mais ou menos, um ano depois, que foi no ano seguinte, ou 2 anos depois, eu fui lá para uma atividade, tirei férias da empresa e fiquei fazendo uma série de atividades em 4 estados, né? Fui para Bahia, Maceió, Pernambuco, em Recife e Fortaleza. Chegando em Maceió, essa senhora fez um relato muito interessante. Ela contou o seguinte: ela se inscreveu para um trabalho de assessoria do diretor de comunicações da telefônica local. E dentre centenas de candidatos só sobraram 3. Ela mais 2 rapazes. Só que a condição mínima para o cargo era curso superior completo, e ela não tinha, só tinha o colegial. E a segunda condição, idade máxima, 25 anos, 25 a 26 anos. E ela tinha 42 anos. Mas ela foi aprovada. Por quê? Porque ela aprendeu, primeira coisa, a acreditar, pensamentos positivos, e seguiu o que estava no livro. E por que aconteceu tudo isso? É a mente. Às vezes a pessoa pode ter um belo currículo, mas a pessoa que foi sorteada é pela atmosfera que ela emana, pela fé que ela tem: eu vou ser aprovado, e já passei, vou ser aprovado. E não, é aquele que é pessimista acaba ficando, por algum motivo ou outro, acaba sendo excluído da relação. Certo? Então vamos ler um pouquinho. Aqui, na Chave da Feliz, volume 1, logo no início, aqui está falando como no início do ano novo, então o mestre fez 365 itens, textos, uma para cada dia. Então esse é o volume 1. O volume 1 diz o seguinte: você é um imã da felicidade. Você é um imã da felicidade. Contrário das pessoas que pensavam: eu sou azarado, nada dá certo para mim. Você é o imã da felicidade. Nesse momento você está adentrando no ano da felicidade. Os acontecimentos passados se foram juntamente com o ano que se findou, com o ano que terminou. Rompe-se a aurora num novo céu e numa nova terra, e um novo sol ilumina o seu lar. Desapareceu a treva, inicia-se uma vida de luz. Todas as coisas se renovaram, sua mente se renovou. Transformou-se a sua cosmovisão, a visão global ampla, né? E com isso o mundo se renovou totalmente. O passado foi reflexo dos pensamentos que estavam acumulados em seu subconsciente. De agora em diante, surgirá o que você idealizar em sua mente. Idealizar em sua mente. A pessoa pode ter vários sonhos. E dentre os vários sonhos, ela tem que escolher uma que vai ser o seu ideal. Isso é idealizar. Você optou por aquele sonho para ser o ideal que você vai seguir. De hoje em diante,
Pense somente na felicidade. Pense somente na felicidade. Lembra que o karma nós construímos pelo pensamento também. E se você ficar com pensamento negativo, pessimista, acaba acontecendo. Você grava pensamentos, conceitos, coisas desagradáveis, acaba acontecendo. Por isso, mentalize a felicidade de toda a humanidade, a felicidade de toda a população do país. Não fique somente eu quero. Pense que todos estão felizes. De toda a população do seu país, a felicidade da comunidade que você pertence, a felicidade do seu lar e a sua própria felicidade. Mas você não foi egoísta e pensar só em você. Você pensou em toda a coletividade do mundo, no país, no estado que você vive, na cidade, e pensou no seu lar também. Tudo que você mentaliza vem ao seu encontro. Porque mentalizar é plantar, e quem planta colhe. Mentalizar, você imaginar, mentalizar e contemplar o que você imaginou, é criar, diz o mestre Masaru Taniguchi. Tudo que você mentaliza vem ao seu encontro, pois os semelhantes se atraem. Semelhantes se atraem. Mentalizando somente a felicidade, você se torna um imã que atrai a felicidade. Você é um imã que atrai a felicidade. Então pense positivamente. Outro texto. Seu pensamento forma o seu destino. No início de um ano novo, você se sente renovado e purificado. Isso ocorre porque você capta as ondas de pensamento coletivo da humanidade que vem sentindo essa renovação há milhares de anos. Então, a mente coletiva da humanidade, ano novo, vida nova, vai começar coisa boa, e feliz ano novo, desejando felicidade para todas as pessoas que você encontra. Então, é um pensamento de renovação, não é? Pensamento de renovação. Então, o que nós temos que pensar? O ano novo é o início de uma nova vida. O ano novo não precisa ser exatamente dia 1º de janeiro. Pense que agora é um ano novo na sua vida. Pense que agora é um ano novo na sua vida. Okay? E o destino desse ano está em suas mãos. Você recebeu de Deus a liberdade de pensamento. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Você recebeu a liberdade de pensamento. Somente aquilo que você mentaliza é a que se concretiza nesse mundo material. Por isso, jamais penseis na infelicidade. Lembra da Sutta Paraldoni? Jamais pensei na felicidade, jamais pensei na doença, jamais pensei nas coisas desagradáveis, jamais pense nas coisas que você não quer. Pense somente nas coisas boas. Plante somente coisas boas. Mentalize a felicidade própria e a do próximo. Não tenha pensamentos negativos. Entregue o que passou ao passado. Mantenha somente pensamentos alegres e positivos. É um ano novo, é uma nova vida. Aí no texto seguinte, você é o comandante do navio da vida. Você é o comandante. Você não é levado para onde, não é se Deus quiser, não é. Tem gente que fala, se Deus quiser, vai. Não é que Deus quer. Deus quer. Então você que mentalize, vai dar certo, vai dar certo. E não pense, se Deus quiser. Deus quer a felicidade. Mania de falar se Deus quiser. Deus quer a felicidade. Você merece. O pensamento torna-se molde do mundo fenomênico. Por isso, o que você desejar e mentalizar hoje, influenciará na vida futura. Influenciará na vida futura. Às vezes, levado pela força do hábito, você poderá pensar em males e infelicidades. Sem querer, você vai resmungando, vai reclamando, vai sendo aquela pessoa que resmunga, que nada dá certo. Para de pensar dessa forma. A lei da criação da vida. É no texto seguinte. Este mundo é regido pela lei da criação da vida. Lei da criação da vida. A vida não para de criar. A vida não para. Sempre surgem coisas novas. Sempre. Deus, o Criador, não descansou no 7º dia. No 7º dia significa o quê? Como Gênesis, capítulo 1, mostra que Deus criou, achou bom, criou aquilo, achou bom, criou a luz, achou bom, criou a água, achou bom. No 7º dia falou, está tudo perfeito, está tudo aí. Vocês fazem o que vocês quiserem. Mas lembrem, se plantar coisa ruim, vai colher coisa ruim. É nesse sentido que o livre-arbítrio de cada um corresponde ao 7º dia. Então, este mundo é regido pela lei da criação da vida. É a lei através da qual a vida, que é imaterial e não tem forma, adquire forma e cria no mundo fenomênico. E cria através do seu pensamento, do seu sentimento. A vida é a substância e, ao mesmo tempo, força da criação. Então, é a vida quem cria. E a sua vida, quando está direcionada para o lado errado, e você fica guardando mágoa, ressentimento, começa a aparecer tumor. Aí aparece uma saliência. Aquele tumor, você que criou através do ressentimento. Então, quando você perdoar,
aquele tumor vai desaparecer. A mente cria e a mente cura. São os casos que acontecem nos vários relatos. Aquilo que eu citei agora há pouco, daquele relato da senhora que tinha sofrido de doença no couro cabeludo. 32 anos. Quando perdoou o pai, desapareceu. Quando tinha ódio, criou. Criou, ou seja, criou, não é criar que nós somos concorrentes de Deus em criar, não. É a manifestação fenomênica, a manifestação aqui na face da Terra, de acordo com o pensamento, bom ou não. Pensamento e palavras são essencialmente a mesma coisa. Quando fala poder da palavra, nós estamos falando do poder do pensamento. É a mesma coisa. Habitualmente pensamos que palavra é somente pronunciada pelo som. Não é. A palavra é a sonorização do nosso pensamento. É o nosso pensamento que nós expressamos em som. A corda vocal vai vibrando e sai em som de som. Mas o pensamento e a palavra são a mesma coisa. Por exemplo, quando pensamos de agora em diante, meu lar irá prosperar com certeza, estamos utilizando a palavra pensada. Palavra pensada. Trabalhe sempre seguindo a lei da prosperidade. A pessoa que fala o que eu faço para prosperar, então trabalhe sempre seguindo a lei da prosperidade. A lei da criação da vida engloba a lei da prosperidade e a lei da cura divina. A lei da vida é a manifestação da cura divina. Por isso que, se através da fé você se cura, significa que a vida está trabalhando nessa hora. Porque existe essa vida perfeita. Por isso que a fé faz com que se manifeste a cura. Né? Tua fé te curou, disse Cristo, porque a fé da pessoa fez com que ela manifestasse. Aí a força da fé significa que a vida tem essa força, a vida tem essa condição de manifestar e mudar o rumo da situação que não estava no caminho certo. Quanto maior for a crise econômica financeira, maior deverá ser o empenho em afirmar a palavra de prosperidade em pensamento e verbalmente também. Por isso, seja aquela pessoa otimista, seja um otimismo em pessoa, em todo momento. Então não basta só dizer que está na Seitione e se esquece, mas se fala, de que adianta você dizer que está na Seitione, de que adianta você dizer que está tanto tempo na Seitione se você não pratica, não agradece, não mentaliza. Somente coisas boas virão, sou filho de Deus, sou alegre, sou harmonioso. Pensar sempre constantemente. Então, às vezes a pessoa perdeu o hábito de pensar positivamente e pensar de forma construtiva e de repente aí reclama que as coisas deixaram de andar, deixaram de acontecer coisas boas. Você está vacilando, você muitas vezes se relaxou, igual o caso que eu menciono. Bons nadadores morreram afogados porque acharam que já estavam bons, que já sabiam tudo e menosprezaram. Então, o caminho não é esse. Vamos avante, sempre praticando. Muito obrigado. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês, neste momento, Palavras de Luz 2021, Preceitos Diários. Esses preceitos diários, lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, têm a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz: o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado!